Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Geografia do primeiro ano do ensino médio. Tema da aula de hoje, Natureza e Riscos Ambientais. Mais uma aula, Geografia, Professor Francisco. As habilidades que serão desenvolvidas durante essa aula é interpretar mapas representativos das principais áreas de risco de eventos sísmicos e vulcânicos no mundo. Associar padrões de desenvolvimento econômico e social às maneiras de realizar o controle preventivo de situações de riscos naturais. Identificar as formas de manifestações de fenômenos naturais na superfície terrestre segundo diversas escalas geográficas. Selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações representadas de diferentes formas para tomar decisões como vista a prevenção e situações de riscos naturais. Então é isso aí, gente. Vamos definir então o que é uma catástrofe, né? As catástrofes naturais, os desastres naturais. Desde que aconteça um evento, né, seja nas esferas terrestres, né, tanto na litosfera, na atmosfera, né, e na litosfera. Gente, quando essas camadinhas inorgânicas se zangam, sai de baixo, provoca, né, são capazes de provocar, né, imensas desastres naturais, como por exemplo esse de Nova Orleans, né, a cidade praticamente foi destruída pelo furacão Katrina. Olha a imagem dele aí, né, o furacão Katrina, né, que devastou a cidade de Nova Orleans, né, nos Estados Unidos. Aí, por exemplo, também, quando essas esferazinhas se zangam, olha aí, um vulcão em erupção no Havaí, né, um exemplo, onde 21 casas foram destruídas, né. Bom, a destruição causada por um terremoto na localidade de Pescara del Tronto, na região central da Itália. Quer dizer, mas espera aí, não seria um país desenvolvido, né? Os sistemas de prevenção para minimizar os impactos provocados por um tremor de terra não foram suficientes, gente? Só lembrando, até pelas imagens, que essa região central da Itália é uma região com edificações bastante antigas, né? Então elas não suportaram realmente, né, o dinamismo dessa movimentação aí de placas, né, causando aí uma destruição, né, levando vários óbitos, né. Então realmente a sua capacidade destrutiva nessas áreas mais antigas, né, elas causam danos sem precedentes, né. Bom, que o homem consegue prever um terremoto, gente, é muito difícil. Não tem como prever um terremoto. O que pode ser feito? Estudos mapeando as regiões onde esses eventos, né, sísmicos acontecem, até mesmo o vulcanismo, né, fazendo um estudo daquilo que já ocorreu, né, para que você consiga aí, minimizar os impactos, ok? Então, realmente aí nós observamos este mapa, né, as regiões de maior incidentes de tremores de terra, sempre observando, né, no limite de placas tectônicas, a região aqui na Ásia, próximo aqui o Japão, Indonésia, Tailândia, são as regiões mais propícias. Aqui no continente americano, América do Sul, né, o Chile, aqui, por exemplo, onde há onde ocorre mais esse tipo de evento, né, sobre tremores de terra. Bom, no dia 11 de março de 2011, mostra a reação de um tsunami, né, que ocorreu no norte do Japão. Inclusive, na época, quando ocorreu esse tsunami, né, que houve um maremoto, isso foi transmitido ao vivo, né, esse ocorrido. Realmente foi um episódio muito triste aí, né, é uma tragédia que deixou mais de 18 mil pessoas mortas e 123 mil pessoas deslocadas, né. Bom, isso aqui é uma imagem comum que acontece muito aqui no Brasil, né, em regiões próximas a morros, né. Isso aqui é falta de planejamento urbano. Isso poderia ser evitado, mas todo ano nós contabilizamos aí várias mortes, né, pessoas que vêm a óbito, que moram nessas áreas de risco. Então, isso daqui teria como, né, evitar, desde que estivesse aí planejamento urbano. Bom, gente, então o que é um desastre? Os desastres naturais podem ser concedidos de forma simplificada, como resultado do impacto de um fenômeno natural extremo ou intenso
sobre um sistema social, causando sérios danos e prejuízos que excedem a capacidade dos afetados em conviver com o impacto. Então a gente vê, aqui inclusive nós temos aqui a imagem de duas situações extremas, né? Aqui muita água e aqui pouca água. Então as secas prolongadas também, isso são desastres naturais também, né? Porque provoca prejuízo, provoca impacto tanto econômico como sociais. Bom, o que quer dizer? O que quer dizer então os conceitos de desastre, né? De acordo com o decreto número 5.375 de 17 de fevereiro de 2005, um desastre é o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. Então vocês vê aqui, né, furacão, um deslizamento de terra, uma região castigada pela seca, assim por diante. Bom, no planeta há processos físicos de diferentes intensidades que fazem parte de sua dinâmica natural, tais como os deslizamentos, comum no Brasil, terremotos comum na Ásia, né, na região do Japão, no Chile, né, erupções vulcânicas, inclusive teve o exemplo do Havaí, né, e inundações. Esses processos sempre aconteceram, independente da ação do homem. Então, a gente fala, mas é desastre, ele é um desastre quando o prejuízo, né, causa danos sociais, danos econômicos. Quando existe a interação desses processos físicos com grupos sociais localizados em áreas específicas, causando prejuízo às atividades econômicas, ambientais ou humanas, acontecem os desastres naturais. Então, toda vez que provoca um prejuízo, um impacto com o ser humano, né, que mesmo ser um impacto ambiental, mas isso vai trazer prejuízo, né, para nós, seres humanos, são desastres naturais, né. Aqui, por exemplo, os desastres naturais mais recorrentes no Brasil, em 1991, 2010, né? As inundações gradual que foram em torno de 2%, estiagem seca, gente, olha, 54%, né? As estiagens são 54% responsáveis por desastres naturais aqui no Brasil, né? Que castiga a região Nordeste. E as inundações bruscas, né? Aquelas que acontecem principalmente nas grandes cidades. Bom, a qualificação natural indica que a força motriz dos processos provém de um ou mais dos seguintes componentes: geológico, hidrológico, climatológico e meteorológico. Os impactos ocasionados podem ser acentuados por fatores socioeconômicos, como a falta de planejamento urbano, né, a gente vê na imagem aí, né, o descarte de lixo também, isso são coisas que, né, a própria ação do homem, né, faz com que vários danos, desastres aconteçam, né? Implantação efetiva de políticas públicas para a prevenção de desastres. Então, muito do que nós estamos discutindo aqui poderia ser evitado, né? Somos um país tropical, é um país que nós temos uma previsão de sempre nós temos verões chuvosos, né? Então, o poder público já poderia minimizar esses problemas que realmente nos traz grandes prejuízos. Bom, a classificação biológica, nós estamos vivenciando agora, né, um desastre natural por causa da pandemia que está acontecendo aí com o Covid-19, né, ou infestações de insetos, como recentemente, né, na Argentina nós vimos aí uma nuvem de gafanhoto, né, ou às vezes algum ataque de animais. Geofísica, que no caso aqui no Brasil, né, nós não temos sinais, são terremotos e vulcões. Climatologia, né, que são as secas, como eu citei o exemplo no Nordeste, né, temperaturas extremas, incêndios, como a gente acompanha na Amazônia recentemente, quando nós estamos acompanhando no Pantanal, né, isso tem causado grandes prejuízos, né, tanto econômicos como ambientais. Hidrológico, que são as inundações, logo o verão chega aí, né, parece que as reportagens televisivas ficam repetidas, né, todo ano a mesma coisa. E meteorológico, que são as tempestades, né, que é muito comum na região norte dos Estados Unidos. Bom, como prevemos? Gente, não tem como a gente prever, né? Então, o que você pode, o que o homem vem procurando fazer, em um país onde tem muita incidências de terremotos, como o Japão, por exemplo, são treinamentos, né, para evacuação. Os animais estão sendo observados, porque eles ficam agitados, né? E o que você ainda pode é monitorar, né, a magnitude desses tremores,
né? E então, assim, hoje a arquitetura vem desenvolvendo, a engenharia civil vem desenvolvendo legal também, né? Criando prédios com amortecedores, né? Para minimizar os impactos, né? Bom, aqui, por exemplo, é um exemplo legal de tsunami. Você não consegue prever se vai ter o tsunami ou não, mas quando você identifica um tremor de terra, né, na plataforma oceânica, aí você tem que ficar em alerta. Aqui, por exemplo, é um exemplo da garotinha Tilly Smith, né, que ficou famosa no tsunami que ocorreu no Sudeste Asiático, né, na Tailândia, né, que aterrorizou vários países ali, Indonésia, né. Ela percebeu que o mar tinha afastado e com isso ela avisou seus familiares, os familiares avisaram todos na praia e foi realmente a região onde nós tivemos menos desastre, né? Inclusive, né, a Tilly Smith ficou famosa e recebeu inclusive uma premiação, né, por um comportamento de heroína, né, por ter salvado centenas de vidas. Gente, vulcão é também imprevisível, não tem como prever, né, a hora que ele vai explodir, né, a exatidão real, né, quando ele começa a dar sinais, as pessoas ficam em alerta, que a qualquer momento isso pode acontecer. Também não tem como prever em que momento, às vezes ele pode ficar aí, ó, anos com uma imagem dessa daí, fumaciando, né, o momento que você menos espera, pode ocorrer a explosão, ok? Bom, os tornados é uma coluna de ar que gira a uma velocidade muito grande, com ventos que podem alcançar 400 km por hora, estando em contato com as nuvens e a superfície da Terra. Grosso modo, esse tipo de fenômeno acontece com o encontro de frentes frias e secas em regiões onde o ar é úmido e quente, né? Bastante comum nos Estados Unidos. Porém, a previsão desses fenômenos não é muito simples. É necessário calcular o desenvolvimento da temperatura e o padrão do movimento dos ventos na atmosfera, que podem causar instabilidade, umidade, né, cisalhamentos do vento e tempestades de raios e trovões. O problema é que não sabemos com certeza qual é a quantidade necessária desses fatores para que o tornado se forme, já que isso costuma variar. Gente, há vários grupos de cientistas espalhados no mundo, desenvolvendo pesquisas, estudos e mais estudos, para chegar às respostas que precisa com relação aos tornados, né? Para tornar a tarefa menos trabalhosa, cientistas se apoiam em modelos computacionais, imagens de satélite, radares, mas, acima de tudo, o equipamento essencial para executar essas tarefas é o bom e velho cérebro humano. E realmente, né, isso vai da capacidade do ser humano e com a experiência de anos e anos de pesquisa, né? Então, as inundações, algo comum no Brasil, é um dos países que conhece bem, né, gente, esse efeito. Todo final de ano, todo verão é sempre a mesma coisa, né? Exemplo nós temos aí no Rio de Janeiro, né? Sempre são vidas que se perdem, né? Aqui, por exemplo, olha, quanto nós pagamos caro, prejuízo, e com vítimas fatais, prejuízos econômicos, com bens materiais, algo que poderia ser minimizado, né? Se tivéssemos políticas públicas e uma sociedade consciente, né? Porque o lixo realmente às vezes tampa as galerias, os bueiros, né? Isso ainda aumenta cada vez mais os casos de inundações, né? São um prejuízo econômico muito grande. Para prever as inundações e tentar minimizar ao máximo os danos que elas podem causar, cientistas recorrem a métodos estatísticos que podem determinar a probabilidade e a frequência com que um fluxo muito grande de água causa inundações em uma determinada região. Além disso, esses desastres podem ser mapeados como forma de determinar a extensão das enchentes que possam vir a acontecer. E já que as inundações acontecem por causa de uma quantidade anormal de chuva, cientistas também monitoram as atividades pluviais nas regiões. Com isso, podem perceber se algo está saindo do controle. Em algumas cidades, já alguns municípios, eles têm desenvolvido radares, né, as regiões sobre aqueles rios que cortam cidades, né, a maioria aqui no Brasil, na região sudeste,
Isso acontece, né? Então há um aparelho que, à medida que a água começa a aumentar de forma assim que percebe-se que vai perder o controle da situação, né? Esses monitoramentos, né? Mandam um sinal para uma central. Aí a Defesa Civil já toma as devidas providências para retirar as pessoas que estão próximas a essas áreas de risco. Bom, para finalizar, gostaria que vocês observassem aqui então as regiões onde mais ocorrem desastres naturais. Olha, incêndio nas florestais, na inundação na região norte. A gente está acompanhando recentemente, a Amazônia está sofrendo muito com as queimadas ultimamente, né? Os incêndios florestais, como, né, aqui na região centro-oeste, como Pantanal, por exemplo, né, gente? Pantanal hoje o prejuízo está sendo incalculável, né, com o que está acontecendo no Pantanal hoje, com incêndio, né, que saiu do controle. Aqui na região sul a gente observa as inundações, né, vendavais e granizos. É comum na região sul, né? E a região sudeste, né, gente, que sempre sofre aí com a questão de inundações e deslizamento de terra, né? Um dos outros que aconteceu, acho que no último verão, foi em Guarujá, né? Quando houve aquele deslizamento lá, também dando um prejuízo material e social muito grande. E o Nordeste não é diferente, né? A seca no Nordeste, por exemplo, né, é uma das maiores causas de desastre natural dessa região, né? Também, é lógico, em regiões metropolitanas, né, áreas de morro, sempre é propício aí a questão de deslizamentos de terras também, né? Lembrando que as secas ocorrem aqui no sertão nordestino, né, mas as regiões litorâneas também provocam isso. Sempre estamos aí presenciando alguma catástrofe, né, por causa de deslizamento. Então, fica aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que essa aulinha possa ajudá-los na realização das atividades, né? Sabe, nessa época de difíceis situações por causa do desastre natural causado pelo Covid-19, né? Está fazendo com que nós tenhamos que nos reinventar. Isso aí, valeu, espero que vocês façam um bom aproveitamento.